Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula falando sobre o nosso LibreOffice Calc, esta planilha de cálculo eletrônica. Pessoal, e agora nessa aula nós vamos falar sobre a função média. Essa função ela serve para retornar a média aritmética dos argumentos ou dos intervalos. Vamos ver como é que funciona na prática então a nossa função média. Observa comigo aqui. Vamos colocar alguns valores nas células. Vamos colocar aqui o valor 7, aqui o valor 3, aqui o valor 4 e aqui o valor 6, certo? Agora vamos fazer alguns testes. Vamos imaginar que eu gostaria de obter a média dessas 4 células aqui, que tem o valor 7, o valor 3, o valor 4 e o valor 6. Como é que eu faço isso usando a função média? Eu digito igual, média, abre parênteses, vou colocar A1, que é a primeira célula onde tem o 7, coluna A, linha 1, 2 pontos, que significa intervalo, que significa até, então 2 pontos, B2. Então assim eu estou pedindo para fazer a função média da célula A1 até B2, já que 2 pontos indica até, indica intervalo. E A1 até B2 é daqui da célula onde tem o 7 até a célula B2 onde tem o 6 e todas que estão entre elas, quer dizer, é a média dessas 4 células. E como é que a gente resolve a função média? Bem, nós temos que fazer a soma dos valores indicados e dividir pelo número de células referenciadas. Nesse caso aqui, a soma de 7 mais 3 mais 4 mais 6 dá 20, e 20 dividido por 1, 2, 3, 4 células referenciadas no intervalo dá o resultado 5, que é o resultado da média aritmética. Percebe? Então, quando a gente constrói a função média, a gente pode colocar a função média A1, 2 pontos B2 nesse caso para saber qual é a média aritmética de todo o intervalo. E a dica, se tiver que resolver uma questão sobre esse assunto, é justamente somar esses valores, no caso aqui 7 mais 3 mais 4 mais 6, que deu 20, e dividir pelo número de células referenciadas no intervalo. Nesse caso, 1, 2, 3, 4 células referenciadas no intervalo, 20 dividido por 4 deu 5. Beleza, agora tem outro método para usar a função média, acompanha comigo. Se eu digitar, pessoal, igual média, abre parênteses, A1 ponto e vírgula B2, observa agora, A1 ponto e vírgula B2, nesse caso, pessoal, é diferente a história. Nesse caso, eu quero fazer só a média da célula A1, que é 7, e da célula B2, que é 6. Isso porque eu botei ponto e vírgula, e o ponto e vírgula ele separa os argumentos. Ele acaba indicando só a média desta e daquela célula. Então, quando eu boto A1 ponto e vírgula B2, eu estou pedindo a média da célula A1, que vale 7, e da célula B2, que vale 6. Então, é a média só de 7 e 6. Então, tem que somar esses valores, 7 mais 6 vai dar 13, e 13 dividido por duas células aí referenciadas, né, vai dar 6,5 como resultado. Então percebe como faz diferença, de fato, usar o 2 pontos e o ponto e vírgula. O 2 pontos indica intervalo, é o até, e o ponto e vírgula separa os argumentos. Sempre lembrando que se separou os argumentos, nesse caso, então estou pedindo a média aqui de A1, ponto e vírgula B2, da célula A1 que vale 7 e da célula B2 que vale 6. E aí a soma de 7 e 6 dá 13, 13 dividido por duas células referenciadas nos argumentos, por dois argumentos, 7 e 6 deu 13, 13 dividido por 2 deu 6,5 como o resultado dessa média. Agora, tem um outro detalhe que eu queria contar para vocês também. Lembra que eu fiz antes, né? Igual média, abre parênteses, A1, 2 pontos, B2, e aí ele fez a média de todo o intervalo, que deu o resultado 5. Perfeito. Mas cuida um detalhe, pessoal. Tem muita gente que na hora que vai escrever a função média aqui no LibreOffice Calc esquece de colocar o acento. E olha o que vai acontecer se eu esquecer de colocar o acento. Ó. Igual média, só que agora eu vou botar só média. Esqueci o acento, ó. Média, não botei o acento. Aí eu boto também, abre parênteses, A1, 2 pontos, B2. Então percebe que agora nesse exemplo eu esqueci de colocar ali o acento. E aí dentro do LibreOffice Calc, quando a gente esquece de colocar o acento e dá Enter, ele dá um erro de nome, dizendo que tem um erro de nome nessa função. No meu caso, o erro de nome era por quê? Por que ele disse esse erro de nome? É como se ele estivesse dizendo, que nome é esse de função que eu não conheço?
E eu não conheço justamente porque eu não botei o acento, né? Então tem que cuidar. Quando tem que colocar a função média, tem que colocar com acento bonitinho para ir daí dar o resultado certinho, né? Isso acontece, pessoal, no LibreOffice Calc. Se vocês forem fazer no Excel, lá no Excel, quando a gente esquece de colocar o acento na função média, o Excel aceita, corrige e coloca o acento para o usuário. Mas o LibreOffice Calc não faz isso, ele não corrige. Se esquecer de colocar o acento, como eu vou agora esquecer de novo, vai dar sim um erro de nome, como eu mencionei para vocês. Então, no caso aqui, a função média exige que o usuário coloque o acento. E outra dica para inserir a função média de uma forma mais rápida é o usuário clicar aqui nesse botão chamado selecionar função, e entre as funções a primeira que aparece é a soma e a segunda que aparece é a média. A gente pode clicar aqui e aí ele já constrói uma função média a princípio para fazer a média dos valores dessa coluna A. Mas se eu quiser a média desses 4 valores, enquanto ele mostra a sugestão da função média, nós podemos clicar e arrastar, selecionando os valores que de fato queremos somar, ó. Nesse caso aqui eu estou mudando a indicação da função média para os valores que de fato eu desejo somar, né? Claro que aqui, ó, eu fiz um exagerinho aqui, eu botei diversos valores, então agora eu vou somar só esses valores aqui, ó. Ficou a média A1, 2 pontos B2, selecionei, dei Enter, ele mostrou o resultado. Então a gente pode também clicar naquele botão. E uma outra forma também de inserir a função média é o usuário clicar nesse Fzinho com X aqui, ó, que se chama assistente de funções. E aí quando a gente clica aqui, abre uma lista de várias funções. E aí tem aqui, a princípio, a lista de todas as funções. Tem também as categorias de funções. Como a função média é considerada uma função estatística, aqui nas categorias eu poderia escolher estatísticas, e aí vem todas as funções estatísticas do LibreOffice Calc. Entre elas tem a função média, que está aparecendo aqui, ó. Aí eu vou para o próximo passo, ele pede que valores eu desejo fazer a média, vamos supor que eu quero da célula A1 e da célula B2. Coloquei só essas duas aqui, dou OK, e ele constrói a função média A1 ponto e vírgula B2, que é só de A1 e B2, que é 7,6, soma dá 13 dividido por 2, dá 6,5 o resultado da média. Então o que não faltam são maneiras diferentes aí para que a gente consiga inserir a função média dentro de uma planilha do LibreOffice Calc, cuidando com aquela historinha do acento que eu contei para vocês. Aquilo ali é perigoso, muita gente vai digitar, esquece o acento, dá erro e aí começa, olha, não está funcionando a função média no LibreOffice Calc, mas na verdade tá, é só porque faltava de fato o acento. Certo, pessoal? Beleza, mais um assunto aí importantíssimo dentro das planilhas que a gente acabou de resolver, né? E eu vou até colocar aqui para vocês, ó, veonconcurso.com.br, porque quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, inclusive com o conteúdo do próprio LibreOffice Calc, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br. O link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal. Grande abraço, até a próxima e bons estudos!